Olá, querido, graça e paz, Deus abençoe você e sua vida, a sua família, seus projetos, sonhos, realizações. Estamos chegando aí no final de 2023, faltam 14 dias aí. Ontem eu contei errado no domingo, né? Mas são 14 dias e não sei quando você irá ouvir e ver esse vídeo, mas creio que de repente os dias não serão tão importantes. Mas o que nós estaremos falando aqui? Agradecemos a Deus por todos aqueles que passaram aqui para deixar uma palavra poderosa de ânimo, uma palavra profética sobre sua vida, que abençoaram todas as segundas-feiras a sua vida, a minha vida, a vida da igreja e de todos os nossos amigos. Agradecemos porque você de repente ouviu uma palavra profética, você ouviu uma palavra de empoderamento, ousadia, intrepidez, de fé, de ânimo, né? Nós não sabemos a situação que você está vivendo, porém cremos, a Igreja Batista no Maneiró, que todos aqueles que passaram por aqui deixando uma palavra, de alguma forma abençoaram a sua vida. Por isso cremos que a palavra de vida, não nossa, mas o que vem deste livro que estudamos, que cremos, que repousamos a nossa vida, expectativas, podem nos orientar em tudo em nossa vida. Eu quero ler um texto que ontem eu utilizei na celebração da noite e está em Efésios. Claro, você vai ler todo o texto, eu vou ler só um texto, uma parte do texto, mas o Anderson vai deixar aí embaixo todo o texto, né? E eu vou ler apenas alguns para que você possa aí examinar em sua casa. Em Efésios 4, do verso 11 a 16. Mas eu vou ler apenas o 16 e vou abordar sobre o versículo 11 até o 16. O que eu quero é que você entenda que as informações, conhecimentos, orientações e ensino, daquilo que recebemos ou de quem recebemos, sempre servirá para alguma coisa na nossa vida, seja para destruição ou seja para edificação. E nós queremos que todos aqueles que passaram aqui de alguma forma abençoaram a sua vida, passaram conhecimento, informações, ensinamentos que empoderaram você de continuar vivendo com ousadia, prudência, inteligência, sabedoria. E eu quero deixar essa palavra para findar o ano de 2023, porque semana que vem é feriado, né? Na segunda-feira, dia 25, depois, dia 1º. Então, nesses 2 dias nós não teremos nenhuma palavra, possivelmente prepararemos alguma coisa, né? Para que você fique com uma palavra em seu coração, mas as informações que foram anunciadas aqui e preparadas foram para ficar em seu coração, na sua vida, como parâmetros para você viver na perspectiva dos céus e não daqui. Então são palavras de vida, são ensinamentos, conhecimentos, sabedoria que vem do céu para nos abençoar a andarmos na perspectiva dos céus. E esse verso 16 diz assim: de que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto está se referindo primeiro aos apóstolos, profetas, à estrutura de evangelistas, pastores e mestres, ensinando, passando conhecimentos, orientações do que a Bíblia nos ensina. Esse livro pequeno com 66 livros, contando com seus capítulos, eles servem de instrução para nós vivermos mais e vivermos melhor. Porque o pastor Fábio, então, não pregou desde a primeira segunda de janeiro ou de fevereiro, porque nós cremos, como a palavra de Deus nos ensina, que homens e mulheres gerados dentro desta casa, como em outras casas, em outras igrejas, têm experiências reais, profundas, significativas com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus para te ensinar. Não só e apenas o pastor, mas homens que entenderam a sua fé, que passaram da debilidade da fé ou daqueles que são débeis na fé. Como é isso? São pessoas que tentam justificar a sua vida a partir não da palavra, mas de sua experiência ou daquilo que elas acham. Mas estamos falando de pessoas maduras que aprenderam a se relacionar com a palavra e crescer através desses ensinamentos e conhecimentos, não com filosofias, né? E como o texto diz aqui, através de ensinamento e artimanha de homens, pelas astúcias
que induzem ao erro. Então, esses homens e mulheres que passaram por aqui, jovens, adolescentes, pela sua experiência com esta palavra na igreja, com a sua experiência em relação a Deus, Jesus e o Espírito Santo, começaram a passar o seu crescimento, a sua maturidade, profundidade, consolidação. E aí, quando nós começamos a nos preparar para romper de 2023 para 2024, numa perspectiva de vida dos céus, nós começamos a pensar em consolidar todas essas informações que você recebeu e que eu recebi. Essa palavra que você recebeu nessa trajetória todinha de segunda-feira, você que sempre estava acompanhando, em 2024 teremos outras pessoas passando para você essa maturidade, essas informações e conhecimentos. É interessante que, na verdade, esses homens e mulheres passaram na perspectiva da sua transformação. Então, o que nós iremos fazer em 2024 é consolidar, mas eu quero desafiar você a consolidar a sua vida. Você aprendeu aí, de alguma forma, a viver como marido, como esposa, como filho, como ser humano, um indivíduo que busca crescer, e isso é muito importante. Você aprendeu, de repente, como se manter fiel diante das adversidades da vida e de tantas coisas que as pessoas oferecem, né? Como saída, escape, como algo mais fácil, mais tranquilo, né? Mas o texto está falando que você, consolidando as coisas em sua vida, você vai crescer em tudo. Claro, com a orientação do Senhor. Então, quando você pensa em consolidar, você pensa em pegar as informações, juntar. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 17, você começa a observar tudo, reter aquilo que é necessário para colocar na sua vida e consolidar. Para que consolidar? Para que se torne pilares fundamentais em sua vida, para você não ser aí enganado, não ser aí levado pela artimanha de homens e astúcias que eles têm de conduzir as pessoas ao erro. Então, quando você olha para essa palavra, ele fala assim, consolidados pelo auxílio de junta. Nesse caso, está falando da igreja consolidada pelos ministérios, pela visão, pelo consolidar do relacionamento de pessoas em cima desse contexto. Conhecimento, palavra, ensinamento. Agora, o que eu quero deixar com você é que você comece a olhar para 2024, mas com a perspectiva de consolidar, pegando as informações que você recebeu aqui, de tantos ministradores que estiveram aqui, pegar aquela palavra, ou aquelas palavras, ensinamentos, conhecimento, sabedoria, experiências, e aplicar na sua vida, para você entrar em 2024, consolidando a sua fé, sua visão, a cultura dos céus, a sabedoria de Deus, o relacionamento com esta palavra, com esses ensinamentos, para viver mais e melhor. Você precisa observar algumas coisas nesse texto. Primeiro, existem artimanhas de homens, filosofias, ideologias de homens, de estruturas e posições que conduzem ou querem conduzir a humanidade ou parte dela aos erros que aparentemente têm um contexto sublime, aparentemente tem um contexto de sabedoria, aparentemente tem um contexto de promulgar paz, de elevar o ser humano, mas deixa eu falar uma coisa, sem relacionamento com Deus, tudo que você aparentemente pensar de crescimento sem Deus é algo que você está preparando para a sua própria destruição. Quando nós preparamos a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso crescimento em Deus, permanece. Os frutos ou tudo aquilo que passa pelo coração, pela visão de Deus, permanece. E os frutos vão se multiplicar e abençoar outras pessoas. É coisa fácil. Quando, por exemplo, você tem ensinamentos de homens que conduzem ao erro com suas artimanhas, você vai ver que a sociedade não ganha, perde. E só quem ganha é um indivíduo, só uma pessoa ou uma classe. Mas quando você lê a palavra e os ensinamentos do Senhor,
conhecimento dos céus, você ganha, você é abençoado e as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas, alcançadas, e elas não olham para você como Deus, não olham para você como o final de todas as coisas, não olham para você, para mim, para a igreja, como aquela que pode resolver o problema, mas olha através de nós, através da igreja, através das nossas experiências, e olham para Deus como aquele que nos ajudou a vencer. O grande problema é que todas as informações e grande parte do conhecimento que nós temos aqui no mundo e os ensinamentos, elas estão ligadas com o ser humano para que ele se sinta melhor. Sinta em paz consigo mesmo. E esqueça que, na verdade, a história dele no relacionamento com Deus, com esta palavra, vai muito mais além de simplesmente de que devemos viver bem, eu com os meus pensamentos e ensinamentos e você com os seus ensinamentos, com as suas posições. Não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que você se encontra e se acha no relacionamento com Deus. E através desse relacionamento você começa a ajudar outras pessoas a se encontrarem, a se colocarem no centro da vontade de Deus e aprenderem que o propósito de vida de cada um de nós é amar e servir e adorar a Deus. E quando você parte dessa experiência particular entre você e Deus, você começa a entender que as outras pessoas continuarão sendo infelizes buscando realizações com o seu próprio entendimento, ensinamento, coisas fúteis, presentes, coisas materiais. E tudo isso passa e acaba. Mas a palavra do Senhor permanece e traz um equilíbrio de corpo, alma e espírito. O que nós precisamos é desse equilíbrio. E o que eu quero colocar em seu coração, ou desafiar que você coloque em seu coração, é entrar em 2024 consolidando, pegando todas as informações, ensinamentos, conhecimento, sabedoria, experiência desse povo que passou por aqui por algumas horas ou minutos, mas impactou a sua vida, que você pegue essas informações e comece a consolidar a sua vida, a sua mente, o seu corpo, as suas emoções, e que você projete para 2024 um crescimento exponencial. E quando nós falamos de crescimento exponencial, não estamos falando só e apenas de algo relacionado ao material, não. Isso também vem acessado, né? vem linkado a isso. Mas nós estamos falando sobre você ter paz no meio das adversidades. Quando nós falamos de alcançar de uma forma exponencial, estamos falando sobre você conseguir o seu equilíbrio de corpo, alma e espírito através da reflexão, da meditação da palavra de Deus que entra em nossa mente e em nosso coração, nos trazendo luz, nos empoderando para as conquistas e sonhos que Deus tem para partilhar com a gente. Então, quando a gente fala de algo exponencial, você sair do mesquinho para uma visão de conquista. O mesquinho é aquele que está satisfeito com o que tem e basta. Mas na palavra de Deus, ele dá orientação para nós ficarmos satisfeitos com o que nós temos e avançarmos para aquelas coisas que ainda estão diante de nós. Olha só como mudou. Então, quando nós partimos da palavra de Deus, há crescimento, mas o crescimento vem depois da consolidação. Por isso, o ano que vem, o ano de 2024, iremos trabalhar, e você pode nos acompanhar, o ano de consolidar para crescer. Você precisa colocar as coisas em ordem, verdades que são absolutas em nossas vidas através dessa palavra, que nos faz ficar de pé, olhar para frente e, independente das circunstâncias, eu ser desafiado pelos céus, ou se não desafiado por Deus, ou se não ser desafiado por aquilo que está diante de mim e partir uma perspectiva dos céus, mas consolidado. Primeiro, sabendo quem sou eu. Hoje nós estamos numa realidade, numa sociedade que as pessoas têm dificuldade de entender quem são elas.
E quando eu parto ou pego esse princípio de que eu não sei da minha identidade biológica, eu não sei da minha identidade mental, minha saúde, isso vai fazer com que o ser humano seja esquartejado, separado em pedacinhos. Então, o que acontece? Você precisa recompor nesse pensamento que estão passando e setorizar a sua vida em vários pedaços. Fica mais complicado. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus e consolidar a nossa mente, a Bíblia fala que o homem e a mulher, eles têm uma mente em Cristo e a sua mente precisa estar sadia, precisa estar cativa e entender que quando Paulo fala que nós precisamos matar o velho homem nada mais é do que o Fábio que tenta matar o Fábio novo. O Fábio que está olhando uma perspectiva dos céus, o Fábio que começou a sair das amarras daquele Fábio velho que falou, não, aqui tá bom, vamos ficar aqui, ó, o pecado é gostoso, olha como a gente está feliz. Não, na perspectiva dos céus, eu começo a matar esse velho homem chamado Fábio e eu quero a nova identidade que o Senhor está me dando, mas há uma trajetória. E há um distanciamento do velho Fábio para o novo. Não sou tudo aquilo que Deus projetou para mim. Claro, ainda não consegui, mas eu prossigo. Eu quero aquilo que o Senhor tem como identidade formada sobre essa palavra, sobre mim, sobre o Fábio. Então eu olhei para o Fábio velho, aquele que estava me matando, me sufocando, me atrapalhando, sabotando a minha vida, meu ministério, como marido, como homem, como aquele que quer crescer, como aquele que quer estudar para satisfazer alguns princípios, mas ao mesmo tempo pegar informações para ajudar o outro. Então eu preciso agora matar esse Fábio que queria morrer no seu mundinho, na sua vida medíocre, e olhar para aquilo que o Senhor está me falando e falar assim, é melhor. Lá é melhor. É melhor do que os meus pensamentos. Então esse livro começa a me consolidar com essas ideias e as pessoas que estão fora, as pessoas que estão longe desses princípios, as pessoas que têm outra forma de viver, eu vou respeitar. Mas eu vou me recompor sobre essa palavra, me consolidar, firmar e vou começar a crescer. Só que agora na perspectiva dos céus, esse Fábio que nasceu, esse Fábio que foi encontrado por Jesus, quando Jesus tocou, me fez com que eu mudasse a visão para não mais desistir de continuar vivendo, mas para prosseguir. E aí esse livro me passa informações e verdades dos céus que me fazem consolidar a minha vida, fazem consolidar minhas emoções, meus pensamentos, meu mundo interior é colocado em ordem. E depois, aí, agora que eu estou consolidado por esta palavra e me consolidando, porque ela nunca para, ela nunca some, ela sempre está presente, o que eu faço agora? Eu vou para fora para consolidar minhas finanças, consolidar a minha família, consolidar o meu papel de pai, de avô, de tio, o meu papel de pastor, o meu papel de educador, de profissional do ensino. Eu vou esticando como está em Mateus capítulo 6, que nos ensina a partir, fala assim, busca primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a palavra do Senhor me ensina a fazer uma filosofia, uma psicologia interna. Não é mais analisar o mundo lá, que é muito complexo, mas na perspectiva dos céus e da palavra, eu começo a filosofar, ou fazer uma clínica psicológica, cristã, espiritual interna, e eu começo a analisar a minha vida, se está fundamentada nesta palavra, porque algumas coisas estão erradas ou na palavra ou na forma que eu estou vivendo. E geralmente, sempre, todos os dias, todas as horas, todos os anos, em toda a história, esse livro nunca
estará errado. Mas as minhas concepções, minha filosofia, meu ensino, minha forma de pensar, de agir, porque a Bíblia fala sobre muitos ensinamentos, e uma delas, ou um dos ensinamentos é: não permita. Está falando para alguém. Está falando para alguém que é maduro, está falando para alguém que tem princípios, está falando para alguém que analisa a vida, fala assim: não permita que alguém pague mal por mal. A Bíblia está me ensinando como eu devo fazer. Não é para todos. Na verdade, a Bíblia está falando o seguinte: não permita. Alguém precisa ponderar, agir, pensar para não permitir alguém fazer isso. Então, existe pessoa madura. Se eu não me enquadro aqui, eu preciso me enquadrar e melhorar. Quando nós começamos a ler essa palavra, eu começo a pensar. Por exemplo, como diz no verso 29 de Efésios, fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Princípio dos céus. Não é sair da palavra, da nossa boca, a palavra de derrota, da nossa boca, palavrão, xingamento, né? Da nossa boca. Então eu posso controlar a minha boca, a sua eu não posso. Então é uma análise que eu faço de mim, mas eu preciso usar esses princípios. E ele diz assim, no verso 30 de Efésios 4: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se eu não tenho essa palavra como algo que eu preciso consolidar em minha mente, eu vou viver de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e vou entrar nessas artimanhas que as pessoas estão ensinando, nessas filosofias, ideologias e pensamentos. O que eu quero passar para você, para que você possa entrar com a nossa igreja nessa visão de 2024, é consolidar a sua vida no Senhor para crescer nas diversas áreas. Você precisa de princípios espirituais em sua vida, na sua vida bem consolidado, para que você possa expandir. E eu peço, filho e filha, você que está nos ouvindo, não deixe ninguém colocar no seu coração a derrota, a desistência de continuar vivendo mesmo com adversidades, com lutas, pois nós teremos em 2024, mas as promessas do Senhor, dentre as promessas do Senhor, uma que eu gosto muito, ou pelo menos duas, quando você pega Mateus, Marcos, Lucas e João e você começa a estudar, Mateus já começa a falar assim, que Jesus iria nascer e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então ele já começa a falar que Deus já vai fazer uma obra ali através do Novo Testamento, em que Jesus nasceria e fala assim: é um Deus presente na sua realidade. Mas quando eu continuo lendo a palavra de Deus, e eu gosto muito de Josué capítulo 1, verso 9, e Deus falando para Josué de uma forma bem particular, como eu estou sentado aqui com um copo de água, tomando uma água aqui, e Deus chega de uma forma tranquila e motivando Josué, conversando com homem com falhas, com problemas e dificuldades como eu tenho, você tem, e ele fala assim para Josué, de uma forma bem pessoal, específica. Nosso Deus é um Deus do coletivo, né, de andar, mas ele é um Deus que trabalha com o indivíduo que busca e quer, aquele que fala assim: Senhor, eu vou ficar com o Senhor até o fim. Então ele chega ali naquele momento, conversa com Josué, e ele fala ali do capítulo 1, verso 9, fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. E ele acaba com qualquer dúvida, qualquer plágio de ensinamento bom, ideologia, ele acaba e ele começa desse princípio: olha, não te mandei eu, não temas nem te espantes, não te assombres. Ele fala: porque o Senhor
teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse texto me faz finalizar em mim mesmo e acabar a minha história. Eu estou falando do velho Fábio. Falei assim, olha, não dá mais para a gente andar junto, rapaz. Porque você me põe medo, você me põe carcaça, você me põe no lombo peso, você me põe grilhões. Chega. Eu vou andar nessa perspectiva aí, que foi apresentado, Deus sentando comigo e conversando aí, de repente, na sua sala, não sei que hora você está ouvindo, tomando um copo de café, refrigerante, comendo uma rabanada, não sei, entrar nas festas, mas é Deus sentando e falando com você de uma forma pessoal. E foi Josué que fez esse povo entrar na terra prometida. Olha só a mudança de mente de uma pessoa, o que faz com aqueles que estão ao seu redor. Uma conversa apenas com o Senhor. E ali o Senhor sentou, estou falando de uma forma mais poética, né? Ou de uma forma que você possa entender. Deus sentou com ele ou parou ali, né, para conversar, e Deus honrou aquele momento e falou assim, Josué, você é importante, né? Eu quero conversar com você, eu quero dar orientações. Eu sei que todo mundo deu orientação, mas eu quero dar orientação pessoal para você. E eu sei que, Deus falando, e eu sei que se você ouvir isso, porque eu já vi o seu coração, como foi com o meu servo Moisés, como você andou com ele, esse povo todinho que está em sua volta, todos eles, grandes e pequenos, velhos e novos, serão abençoados. E aí, você pode ler Josué capítulo 1 todo, é muito lindo, mas o Senhor pega e fala com ele, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, de todas as coisas, o Senhor, teu Deus, algo pessoal que ele buscava e amava, é contigo, por onde quer que andares. Eu peguei esse versículo e coloquei e apliquei na minha vida, no ministério que o Senhor me proporcionou, aqui na Igreja Batista, no Maneró, na minha vida pessoal, como homem, como pai, como avô, marido, filho. Pastor, tem acertado? Tenho, mas também tem errado. Agora, eu imagino, e eu quero terminar com esse texto, mesmo tendo errado, eu quero usar o Salmo 119 na perspectiva de Davi e falar e terminar essa mensagem para mim e para você com esta palavra. Como eu falei com você, o Senhor é comigo e eu tenho acertado, mas também tenho errado. E todos aqueles que vieram aqui ministrar de alguma forma a sua vida, é a mesma coisa. Mas nós não nos motivamos pelo que erramos, mas pelo que está acertando e dando certo por esta palavra. E aí eu vou te mostrar alguma coisa na perspectiva de Josué capítulo 1, verso 9, quando Deus fala pessoalmente com ele. Eu quero pegar a palavra de Davi em Salmo 119, o verso 92. E diz assim, vai aparecer aí, o Anderson vai colocar aí e vai deixar para você ler. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, se não fosse esse livro ser o meu prazer, no meu casamento, como homem, como pastor, como um estudante, como pai, como marido, como empreendedor, se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer. Davi era um rei, administrava muitas coisas, de conquista, tinha que planejar a guerra. E ele gostava muito da casa do Senhor. Salmos fala sobre isso, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nossos pés sobre a tua porta, né? Entre as tuas portas, ó Jerusalém. Ele começa a falar da alegria que ele tinha de ir na casa do Senhor. É desse Davi que, ao mesmo tempo que guerreava, ele sabia que tudo aquilo dependia da lei do Senhor no seu coração, para ele ter um bom juízo, ser justo, e mesmo assim ele errou. Não por causa da palavra,
Ele não obedeceu como eu faço, mas o Senhor continuou agindo, e é nessa perspectiva que nós estamos. E aí o texto continua: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, ter prazer em ler, em receber essa palavra e deixar ela mudar a minha vida, vírgula, ele diz assim, está aí embaixo, você vai ver. Há muito já teria eu perecido na minha angústia. O que Davi está falando que nas guerras, nas lutas, na administração, na gestão, nas conquistas, no louvor ao Senhor, no trabalho, no tempo, colocar todas essas coisas em ordem. Ele está falando, eu tive angústia, eu tive aflição. A gente vai passar mais alguns textos aqui, só para você ter uma noção. O Anderson vai colocar aí o verso 92 em outras traduções, para você dar uma olhadinha aí, para você ver como é interessante. Quando fala de angústia, ele fala de aflições, ele fala de luta, ele fala assim, eu teria morrido. Então veja só, se para o rei Davi, que ele sabia que a presença do Senhor era algo melhor na vida dele, ele falou assim, se não tivesse sido este livro, essas letras, não tivesse sido a sua palavra, não tivesse sido o meu relacionamento com o Senhor através dessa lei, dessa palavra que traz vida, que traz alegria, que traz empoderamento, consolo, refrigério e orientação, repreensão, ele termina assim, a minha vida há muito tempo já teria se acabado. Eu imagino pessoas que estão dentro da igreja e que já estão mortas espiritualmente porque esse livro já não faz parte muito tempo da sua história. Pastores, diáconos, presbíteros, irmãos, líderes do círculo de oração, de jejum, professores de escola bíblica dominical, líder do ministério de louvor, de coral, missionários, empresários, professores e tantos outros que se envolveram tanto com as coisas deste mundo e esqueceram da lei do Senhor. E essa lei que manteve Josué vivo, Davi, e tem mantido a minha vida sem que chegue ao fim com um caos e destruições em minha vida e ao meu redor. Se não fosse, como está aqui embaixo, se não fosse esta lei, esta palavra, esta meditação de dia e de noite, há muito tempo eu já teria perecido, já tinha acabado com a minha vida, minha família, minha esposa, meus filhos, já tinha acabado com tudo isso, porque o homem em si mesmo, com seus ensinamentos, ele consegue se destruir e destruir a quem ele diz que ama. Que você possa pensar nessas palavras e comece a consolidar a sua fé através dessa palavra. Não adianta, essa palavra é o firme fundamento da nossa fé. E a Igreja Batista no Moneró, como bem outras igrejas e famílias e comunidades, estão repousando sobre este livro. As nossas vidas e ministérios, conquistas, porque esse livro dá vida, fala sobre vida e vida eterna. Que Deus abençoe você poderosamente, que você tenha um ótimo Natal. Quarta-feira estaremos aqui, você pode nos assistir. Domingo de manhã, no dia 24, estaremos só e apenas na celebração da manhã. Você pode vir participar ou pode nos acompanhar através da internet, do nosso canal. Quarta-feira, eu acho que dia 27, também presencial. E para terminar, dia 30, não teremos de manhã, só teremos à noite. Tá bom? Deus abençoe você poderosamente. E eu quero orar com você. Se você puder fechar seus olhos, se de repente você está dirigindo, então não feche. De repente você está aí como vigilante, então fica com o olho aberto, né? Mas de repente você tem a oportunidade de estar sozinho. E se puder
se concentrar nessa oração e nas palavras. E eu peço que você, nesse momento, se ligue ao Senhor. Amém? Paizinho, eu te agradeço pela vida de todos estes homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, famílias, empresários, profissionais, autônomos, pai, mãe, Senhor. Ó Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo ou tendo essa oportunidade, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor venha dar graça, sabedoria, conhecimento, que o Senhor, através dessa mensagem, Senhor, que o Senhor venha empoderar o seu filho e sua filha a continuarem vivendo na perspectiva dos céus, ó Pai, com ensinamentos dos céus, que o Senhor dê graça, paz, e que ele ou ela, ó Pai, que eles consigam colocar a sua vida em ordem através desta palavra, dessa lei, como Davi nos ensinou, que se não fosse essa palavra existindo e eu amando, ó Pai, há muito tempo eu teria dado cabo da minha vida e daqueles que estão ao meu redor. Então nós agradecemos, ó Pai, pelo seu amor, pelo seu carinho e pedimos que o Senhor continue empoderando, ajudando, dando ousadia para todos aqueles que estarão acompanhando a Igreja Batista no Moneló, ó Pai, em 2024, através da palavra da vida, Senhor, palavra de vida, através de célula, através de 30 semanas, através da escola ministerial, através dos casais, através dos jovens, adolescentes, diamantes, ó Pai, multiministério, através das igrejas que temos espalhados aí para abençoar, seja no Parque Royal, no Dendê, ó Pai, seja em outros campos missionários, que o Senhor, ó Pai, abra os corações das pessoas que desejam ter um relacionamento com o Senhor e que o Senhor dê paz, alegria e consolo a todas essas pessoas, que esse espírito de morte saia, que o seu espírito de vida dê vida a todos esses que estão nos ouvindo, que a sua graça, ó Pai, leve as suas consolações neste lugar. Assim nós oramos e agradecemos pelo ano de 2023 e já agradecemos pelo ano de 2024 que virá com a sua presença e com ações e intervenções do céu sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, filho e filha, Deus abençoe você poderosamente. Nos encontramos em 2024. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.